Fala galera, tudo beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso módulo de banco de dados. E hoje iremos então abordar um conteúdo aí, começar a abordar esse conteúdo que é bem interessante, bem importante aqui na área de banco de dados, que é a nossa parte de consultas, pessoal. A gente já viu então nas aulas anteriores aí que por meio da linguagem de manipulação de dados, a nossa DML, a gente tem aí o comando select, né, pessoal? Por meio então do comando select, a gente consegue então obter aí informações contidas nas tabelas, de acordo então com as condições que a gente coloca e as projeções que a gente seleciona, beleza? Então o comando select, ele é formado aí de forma básica, né, por o comando select em seguida a lista de colunas, que é conhecida aí como nossa projeção, ou seja, é os campos, né? Então, selecionar os campos de uma determinada ou de determinadas tabelas, né, que eu quero selecionar. Então, eu coloco minha projeção desses campos. Aqui é importante frisar, pessoal, que a gente tem então um sinal de asterisco, que representa aqui todos, tá? Então, quando eu quero selecionar todos os atributos, né, trazer na minha consulta todos os campos de uma ou mais tabelas, a gente então utiliza a projeção aqui, um sinal de asterisco. Ou posso aí citar campo a campo qual que eu quero que seja retornado na minha projeção. Na sequência, então, a gente tem o comando from, o nome da tabela ou tabelas que eu quero selecionar, que eu quero consultar esses dados, e a minha condição, né, que é iniciada aí pelo comando where, e na sequência a gente coloca então as nossas condições, beleza? Vamos então ver um pouquinho, pessoal, quais são esses, nessa parte de condicional, né, quais as condições que eu posso inserir, né, e quais os operadores eu posso utilizar. Então, para que serve inicialmente aí a nossa condição, né? A nossa condição, então, é utilizada para identificar as tuplas que serão retornadas nas operações de consulta, atualização e remoção dos dados. Alguns operadores, então, né? São operador igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Então, alguns exemplos, né? A gente pode, eu quero retornar todos com idade igual a 20, com valor maior ou igual a zero, com a data final menor do que 31 de 12 de 2022. Beleza? Também temos os comandos aqui, que é o nosso end, or e o comando not, pessoal. Então, quando a gente quer então colocar, né, adicionar mais de uma condição, a gente pode então utilizar o comando end ou o comando or, né? Então, a gente aqui, e o not, a gente vai negar aquela condição. Então, neste exemplo aqui, a gente quer selecionar o quê? Quer selecionar as tuplas onde, né, where a idade é igual a 20, negada, ou seja, isso equivale, né, idade diferente de 20, ou seja, nos registros em que a idade não for igual a 20 e nossa data final é menor do que 2022, 31 do 12, beleza? Então aqui a gente está dizendo, né, para a nossa consulta ali na nossa condicional, que eu quero somente que sejam retornadas as tuplas que atendam essa nossa condição, na qual a idade não seja 20 e a data final seja menor que 31 de 12 de 2022. Também temos aqui, pessoal, os operadores in e o not in, né? Então, esses dois operadores são utilizados quando a gente quer estabelecer, né, valores no quais a gente quer retornar o nosso registro ou não queremos retornar aqueles registros, que é o caso do not in. Um exemplo, né? Então, eu quero selecionar o ano in, né, ou seja, em, no qual for igual a 2021 ou 2022. Então, nesse caso, só serão retornados os registros, as tuplas nos quais o ano estiver em 2021 ou 2022. Outro exemplo, né, também podemos trazer aí com a utilização do not in, ou seja, trazer todas as tuplas nas quais as versões, né, não estejam na 1.0 ou 2.0, beleza? Temos aqui também, pessoal, o operador between. Between, então, é no qual a gente quer trazer somente os valores que estejam naquela determinada faixa de valores. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma data venda between 1º de janeiro de 2022 e 31 de 12 de 2022, ou seja,
queremos trazer todas as vendas que estejam entre esse período, né? Ou seja, no ano de 2022, que vai de 1º de janeiro até 31/12. Também temos aqui o comando SNUL, pessoal. Lembra que a gente tem aquele conceito do not null, né? Então, desde que o atributo não seja do tipo not, com a restrição not null, né? Ele pode sim ter valor nulo e a gente pode utilizar também isso aqui na nossa consulta, na nossa query, como um operador condicional. Então, nesse caso, a gente quer trazer toda a data de nascimento, todos os registros, todas as tuplas, nas quais a data de nascimento for nula, né? Se tiver com valor nulo. Ou também podemos utilizar aí o is not null, né? No caso aí, a gente pode então trazer todos os registros no qual as datas de nascimento não estejam com valor nulo, beleza? Para finalizar aqui, a gente tem também o nosso operador like, pessoal. O operador like, então, ele vai, diferentemente do igual, né? A gente tem o operador igual ali, porém com o like a gente utiliza ele, né, para comparar uma sequência de caracteres dentro de uma string. Dentro do comando like, a gente tem também esse operador que é o nosso percentual, que é utilizado aí para representar qualquer valor antes ou após uma determinada sequência. Então a gente pode utilizar aqui como exemplo o nome do atributo like, entre aspas, percentual antes da string e percentual depois. Isso vai querer refletir o quê? Essa string, então, essa palavra, né? Essa sequência de caractere que a gente está pesquisando aqui, ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer posição ali dentro do nosso texto, da nossa string. Vamos colocar, então, às vezes eu tenho o nome lá, José da Silva, né? Então, aqui, atributo, vamos dizer que seria um nome, like. Então, se eu quero pesquisar por Silva, né? Se eu colocar, então, aqui, um operador de percentual antes do nome Silva, a gente quer dizer o quê? Vamos trazer qualquer coisa que tiver antes de Silva, eu retorno. Mesma coisa, deixa o operador após a palavra, né? Então, se eu pesquisar por José, ele vai trazer José e tudo, e qualquer valor indiferente que tiver após essa string que eu estou pesquisando. Vamos então já, para ficar mais claro esse exemplo do like, vamos já fazer aqui inicialmente já um select na nossa tabela de aluno. Então, a gente lembrando, né? A gente tem a nossa tabela aluno, RA, nome e data de nascimento. Então, na projeção, a gente poderia vir aqui e adicionar o RA, o nome e a data de nascimento. From, né? O nome da nossa tabela aluno, e a gente pode utilizar aí de modo opcional a condicional, né? Que é o nosso where. Se a gente não utilizar a condicional where, ele vai me listar, vai nos trazer todos os registros daquela ou daquelas tabelas que a gente está selecionando. Vamos fazer aqui sem a condicional primeiramente, só para a gente ver. Então aqui a gente observa, né? Ele executou o comando e já trouxe aqui, lembra que a gente incluiu lá na aula passada, a gente inseriu, né? O nosso RA 1234 sendo José da Silva com a data de nascimento 1º de janeiro de 2000. Observe então, pessoal, que a gente poderia também utilizar o operador, né, asterisco, que nos representa e trazer todos os atributos. Então, da mesma forma que a gente obteria o mesmo resultado. Ou a gente poderia, então, projetar parcialmente, né? Não obrigatoriamente a gente precisa projetar todas as colunas da nossa tabela. Vamos dizer, então, que a gente quer somente o RA e o nome. A gente pode tirar a data de nascimento aqui. Ele vai nos listar, então, o RA, somente o RA e o nome. Legal? Vamos voltar ao nosso asterisco aqui. Vamos entender um pouquinho, então, melhor ali da nossa condicional where, né, pessoal? Então, aqui a gente só tem um exemplo, né, nesse nosso resultado, mas a gente poderia, então, utilizar o nosso operador like. Vamos dar uma olhadinha, então, nome, like, a gente comentou, então, né, vamos entender a diferença aqui dos percentuais. Sem nenhum percentual, se a gente utilizar, tá, pessoal? Então, vamos dizer aqui que eu quero procurar todos os alunos com o sobrenome Silva. Então, se a gente não utilizar o percentual, reparem que não será retornado nenhum registro aqui para a gente. Se a gente utilizar, então, o percentual antes do nome, o que ele vai nos dizer? Eu quero procurar todo Silva, somente que for o último, realmente o nosso último nome, né? Então, eu quero que a última palavra aqui da nossa string, a última sequência de caracteres seja Silva, não importando que venha anteriormente. Então, se nesse caso a gente já procurar, reparem que já traz o José da Silva. Por quê? Porque
não importa o que está escrito, né? Qual a sequência de caracteres que eu tenho antes da palavra que eu estou procurando. O que importa é que essa palavra Silva seja a última. Já se a gente inverter aqui, pessoal, a gente está falando o quê? Está falando que o nome necessariamente deve começar com Silva. Eu quero que ele comece com Silva e o que vem depois dele, dessa sequência, seja indiferente ali para minha consulta. Então vamos executar aqui, reparamos aqui então que nesse caso ele já não trouxe. Nesse caso então aqui, se a gente mudar para José, que seria o primeiro nome, ele já nos retorna esse registro. Se a gente então utilizar o percentual antes e depois, que a gente já está querendo induzir aqui então? Que independente, né, da posição que esteja essa sequência que eu estou procurando dentro da nossa string, ele vai me retornar da mesma forma. Então aqui eu posso procurar por José, posso procurar por Silva e posso procurar pelo nosso da, né, da Silva ou somente o da, que ele já vai retornar o nossa tupla. Beleza, pessoal? Outros comandos ali, então, do nosso where. Como que a gente pode procurar aqui? Vamos verificar aqui a nossa data de nascimento, né? Data de nascimento seja exatamente igual, né? Seja igual a 2000, dia 1º de janeiro. Então, ele retornou o nosso registro. Vamos então aqui mudar a lógica, vamos colocar um maior, né? Então, a gente não tem nenhuma aqui data de nascimento maior do que essa data que a gente informou. Então, ele já não retornou mais nada para a gente. Da mesma forma, se a gente utilizar menor, também não irá retornar nada para a gente. Se a gente já utilizar um maior ou menor igual, ele também já vai retornar essa tupla para a gente. Também poderíamos pesquisar aqui pelo nosso between. Então, nossa data, a gente quer que retorne todos os registros na qual a data de nascimento esteja aí no ano 2000. Então, poderia ser desde 1º de janeiro até, né, ou seja, esteja entre 1º de janeiro de 2000 e 31/12, né, de 2000. Então, aqui a gente roda novamente, observa que então esse registro também é retornado para a gente. Legal? O operador in, né, pessoal? Então, o in a gente consegue aí procurar selecionar vários valores para ser percorridos aqui para a gente pesquisar, né? Então, a gente poderia selecionar 2001, 1º de janeiro, poderia selecionar o nosso 2002, 1º de janeiro. Vamos reparar então aqui que ele não vai nos retornar nada. Por quê? Porque eu somente quero selecionar os alunos, selecionar todos os atributos de aluno, no qual, né, onde a data de nascimento está contida em 2001, 1º de janeiro, ou 2002, 1º de janeiro. Então, a gente não tem nenhum caso aqui. Vamos mudar então aqui para 2000. A gente verifica então que nesse caso aqui, ele já retornou para a gente essa condicional. Também vamos utilizar o e, né, pessoal, lá, o operador end, ou seja, eu quero somente os alunos que foram nascidos ou no 1º de janeiro de 2001 ou 1º de janeiro de 2000 e o nome, né, o nome like contenha José. Então, eu quero todos os alunos José que tenham data de nascimento em 1º de janeiro de 2001 ou 1º de janeiro de 2000 e o nome contém a palavra aí José. Nesse caso, ele traz para a gente. Já se a gente alterar então aqui, vamos alterar para João. Repare que ele vai considerar neste momento as duas, né? Como a gente tem um e, ele vai considerar então. Eu tenho que tanto ter nascido em uma dessas datas e o nosso nome ser João. Reparem então aqui que nenhum registro é retornado mais. Já se a gente utilizar então o operador OR, o que a gente está dizendo aqui para a nossa query, para a nossa consulta? Eu quero selecionar todos os atributos de aluno no qual, onde a data de nascimento esteja em 1º de janeiro de 2001 ou 1º de janeiro de 2000, ou o nome
contenha João. Ou seja, se uma dessas duas restrições forem atendidas, se uma dessas duas condições forem atendidas, o nosso registro será então retornado. E é isso, exatamente isso que aconteceu aqui. Beleza, pessoal? Então essa foi uma introdução ao nosso comando de consulta. A gente vai, nas próximas aulas aí, estar incrementando, né, essa nossa consulta, fazendo aí a junção entre as nossas tabelas, né, envolvendo ali outras tabelas aí e unificando elas também. E então vamos avançando aí nessa parte de consultas. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Até mais, um grande abraço.